Peraí. Com uma pastilhinha Valda aqui. Ok, podemos. Então vamos lá, gravando. Em 3, 2, 1. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto é, trazendo você a tomar a sua Bíblia, abri-la em vários textos maravilhosos e mergulharmos na vontade de Deus, para que possamos estar com os nossos ponteiros alinhados, a nossa vida alinhada na presença do nosso Deus. E nós sabemos que o Senhor nos fala sobre tantas coisas tão maravilhosas. O Senhor nos fala sobre dicas de felicidade. Tantos textos tão lindos que começam com a expressão bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados. E ali no livro de Apocalipse encontramos 7 bem-aventuranças. 7 vezes o Senhor dizendo felizes, 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 quando se está no futuro e olha para o passado. O passado de lá é o nosso presente aqui. Vamos ver o que Deus nos diz? No programa de hoje, conversaremos sobre esta bem-aventurança, os que fazem parte da primeira ressurreição. O que isso significa? Tem mais de uma ressurreição? Quando acontecerá a primeira ressurreição? Quem faz parte da primeira ressurreição? Você sabe isso? Vamos então abrir as Escrituras? Vamos deixar o coração aberto para ouvir a voz do Espírito Santo? Faça isso, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Ah, como é maravilhoso conhecer a palavra de Deus. Como é maravilhoso ler as Escrituras e saber que Deus fala conosco e fala a nosso respeito. Ele fala de você, Ele fala da sua família, Ele fala da sua casa, Ele fala do futuro, Ele fala do presente. Deus fala conosco. E aqui o Senhor diz em Apocalipse capítulo 20, de 1 a 6, Ele vai falar sobre esta maravilhosa bem-aventurança, esta dica tão linda que nós devemos buscar enquanto vivemos, fazer parte da primeira ressurreição. Abra então sua Bíblia neste último livro, livro do Apocalipse, capítulo 20, de 1 a 6. Nós lemos assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentarem-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Bem, as Escrituras estão nos dizendo aqui sobre a primeira ressurreição, mas falam de algo muito especial. Falam de um período de 1000 anos, que nós chamamos de milênio. Claro, 1000 anos,
o período do milênio. E diz que João viu descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Um anjo. Ele não descreve esse anjo. Ele não diz que era um querubim, que era um serafim, que tinha 6 asas, que tinha... Não. Ele diz um anjo. Não descreve o seu tamanho, a sua força, mas este anjo tinha uma tremenda autoridade e um tremendo poder para fazer algo muito especial. Ele veio prender Satanás. Ele veio para prender a antiga serpente, que é o diabo, e diz, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Já pensou a força desse anjo? Um anjo. Às vezes a gente pensa que para prender Satanás ia precisar de uma legião, ia precisar de um montão de anjos para segurar aquele que tem feito tanto mal em toda a terra, aquele que tem mostrado o seu poder de uma forma tão terrível, enganando as pessoas e levando-as à morte, levando-as ao inferno, levando-as à condenação, muitas delas simplesmente enganadas. Sim, um anjo veio para prendê-lo. Um anjo. E aqui a Escritura nos diz que o anjo segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Muitas vezes a palavra serpente na Bíblia, nós só imaginamos a cobra, não é? Mas serpente é uma palavra para réptil. O dragão é um réptil. A serpente, réptil. E aqui seria a mesma coisa, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. O seu nome Satanás significa adversário, inimigo. Ele é o nosso inimigo. E o prendeu por 1000 anos. O anjo tinha na mão uma corrente e a chave do abismo. Muitas vezes o inimigo tenta passar um poder sobrenatural que ele não tem. Ele tenta passar para as pessoas que ele é o tal, que ele tudo pode. Um anjo virá prendê-lo. Como assim? Como assim ele consegue tanta coisa aqui na Terra? Como assim ele consegue dirigir esse mundo, esse sistema mundano que aí está? Como assim ele consegue influenciar tantas pessoas, tantos jovens, tantas famílias, tantas crianças? Como assim? Através do engano, através da mentira. É a arma que ele usa. O engano, a mentira, a tentação, a culpa. É o que Satanás usa. Mas um anjo virá prendê-lo por 1000 anos e o lança no abismo, fecha o abismo, põe um selo sobre o abismo para que não mais enganasse as nações durante 1000 anos. Então nós vamos ter um período na história da Terra, na história da humanidade, em que Satanás estará fora do contexto. E Jesus estará aqui, e nós estaremos com ele reinando. Então, diz aqui que depois ele vai ser solto por um pouco tempo, mas João viu tronos, e neles assentados os que hão de reinar com autoridade. E ele viu os nossos irmãos que foram martirizados, decapitados por causa de Cristo. Muitos que morreram no período da grande tribulação. No período em que aqui estava na terra reinando ou tendo autoridade o anticristo. Aquele que veio, enganou Israel, os judeus o receberam como se fosse o seu Messias, e ele enganou e por 7 anos estará dominando com autoridade sobre a terra. Esse anticristo vai fazer tantas coisas más, vai matar tanta gente. Aqui a palavra de Deus nos diz que muitos serão decapitados, muitos serão condenados à morte. E vai ser um período de tanta tribulação como nunca houve sobre a terra. Os filhos entregando os pais entregando os filhos, os parentes
próximos, entregando uns aos outros a marca da besta na fronte e na mão direita. E aqui diz a palavra que todos os que não receberam a marca da besta, todos os que não adoraram a besta, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E aqui está falando, os restantes dos mortos não reviveram até que completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, o Senhor está nos falando aqui de algo tão importante, tão maravilhoso, a primeira ressurreição. Nós sabemos que Adão trouxe a morte para o mundo através do seu pecado. Adão trouxe a morte. E a morte passou a todos os homens, diz a palavra, porque todos pecaram. Adão trouxe a morte. Mas Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Jesus é a primícia dos que dormem. Jesus é o primeiro a ressuscitar. E ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Vai chegar um momento em que todos os que estiverem nos seus túmulos ouvirão a minha voz e ressuscitarão. Jesus trará a ressurreição. E a primeira ressurreição é esta, no encontro com o Senhor Jesus. Ele fala sobre o arrebatamento da igreja, ele fala sobre o som da trombeta, sobre os que estiverem vivos serão transformados, indo ao encontro do Senhor. E os mortos em Cristo ressuscitarão. Vamos ver isto. A palavra fala sobre os mortos em Cristo, em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Paulo diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Paulo fala sobre os mortos em Cristo. Nossos irmãos, nossos queridos, nossos esposo, filho, pais, irmãos que já estão com o Senhor. Paulo diz, nós não vamos preceder os que dormem. Quando soar a trombeta, nós vamos ver que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Talvez você pense, como estão as pessoas que morrem? Para onde elas vão? Como que elas estão? Como que é a primeira ressurreição? O que será? Nós sabemos que há irmãos, há igrejas que creem que todos os mortos em Cristo estão apenas dormindo nos seus túmulos. Estão em um estado de dormência no túmulo. Mas Jesus disse para aquele ladrão lá na cruz, quando ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu, em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo. No reino dos mortos, há aqueles mortos em Cristo, aqueles que estão salvos, aqueles que estão no lugar chamado seio de Abraão, ou paraíso. Jesus disse, estarás comigo no paraíso. Paraíso onde está a presença de Deus, a glória de Deus. Estão aguardando a ressurreição, mas já estão em gozo. Estão em gozo na presença do Senhor. Porque na presença do Senhor há esperança, a alegria, a vida, a luz, a delícia do nosso coração na presença do Senhor. Jesus conta uma história, não é uma parábola, do rico que morreu e o Lázaro e o mendigo. E ele conta como que aquele mendigo foi para o céu, foi para o paraíso, foi para a presença de Deus e o rico estava em tormentos. Logo após a morte, estava em tormentos. Então, a palavra de Deus nos está mostrando que quando nós morremos, quando nós separamos,
do nosso corpo. Nosso corpo vai para o túmulo, nosso corpo se torna pó, pessoas preferem ser cremadas, etc. É pó, tu és pó e ao pó tornarás. Nossa alma, nosso espírito sobem à presença de Deus. E estamos em gozo nesta doce presença, aguardando aquele dia glorioso, o dia em que Jesus virá buscar a sua igreja, o dia em que o Senhor virá, retornará aqui, glorioso, para juntar o corpo de Cristo, para juntar o seu povo, a sua noiva, para as bodas do Cordeiro. Nós sabemos que tudo nas Escrituras tem um sentido tão bonito, profético e real. É a nossa esperança, é a apoteose da nossa fé, é a concretização de tudo aquilo que sonhamos e que as Escrituras nos prometem. E o Senhor nos diz que nesse dia glorioso, quando Jesus vier, quando Ele vier para arrebatar, para trazer a primeira ressurreição, a ressurreição dos salvos, quem vai ressuscitar nesta primeira ressurreição? Todos os salvos, todos os cristãos, sim, mas também desde Adão, todos os que fazem parte do povo de Deus. Todos ressuscitarão, desde Adão, Abraão, Isaque, Jacó, Daniel, Moisés, os discípulos Pedro, Tiago, João, Paulo, nós todos ressuscitaremos naquele dia, quando Jesus vier, quando a festa das bodas, quando as bodas do Cordeiro estiverem preparadas, quando o Pai disser, vai meu filho, vai buscar a tua noiva, vai buscar aquela por quem você morreu, vai buscar. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão. Esta é a primeira ressurreição. Nós vamos ver que a Bíblia nos fala da segunda vinda de Cristo. Os judeus não aceitam Jesus de Nazaré como Messias. E você pergunta, por quê? Eles dizem, porque ele morreu. Sim, ele morreu, mas ressuscitou. Subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus, cumprindo toda a profecia. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por estrado dos teus pés. É o Salmo 110. Nós vemos que toda a Escritura se cumpre em Jesus. Mas eles dizem, ele morreu. Sim, mas ressuscitou. E a prova da sua ressurreição ali está escrita por Mateus. A segunda vinda de Jesus, quando vai acontecer essa ressurreição, está aqui em 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18. Nós lemos assim, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Essa é a nossa esperança. Isso é o que nós estamos aguardando, que vai acontecer a qualquer momento na história. Já estamos vendo os sinais da vinda de Jesus se cumprindo desde Israel ter retornado para a sua terra. Desde que a figueira está dando seus figuinhos, Israel, depois de 2000 anos, ali na terra prometida, retornando, os sinais começam da vinda de Jesus. E essa apoteose será esse encontro glorioso. Quando os mortos em Cristo ressuscitarão, teremos o nosso corpo ressurreto diante do Senhor para reinar com Ele.
Esta é a segunda vinda e a primeira ressurreição. Nós vamos ver que nossos irmãos, os discípulos do Senhor, como por exemplo Estevão, que foi o primeiro mártir. Estevão teve uma visão linda de Jesus quando ele estava passando pelo martírio. Estevão foi apedrejado. Foi o primeiro mártir da igreja. Sua história está em Atos capítulo 7, do versículo 54 ao 60. E está assim escrito: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Aqui temos a morte do primeiro mártir do cristianismo, Estevão, no capítulo 7 do livro de Atos. Estevão, ele atraiu a ira dos judeus, a ira dos principais dos judeus, da liderança de Israel no seu tempo, porque ele falava com ousadia sobre Jesus. Porque ele mostrava nas Escrituras quem é Jesus. Ele mostrava, e ali nós temos toda a sua mensagem, desde Abraão até chegar em Jesus. Ele mostra aquela mensagem tão ungida, cheia do Espírito Santo, e aqueles homens ali no Sinédrio viram seu rosto como o rosto de anjo. E sabe, o mundo, Satanás, o mal, não toleram ver a glória de Deus. Não aguentam ver os anjos, Jesus, e atraem a maldade, a maldade. Eles então, quando Estevão disse: eu vejo a glória de Deus, eu vejo Jesus de pé ao lado, à direita do Senhor. Eu estou vendo Jesus, eu estou vendo a glória de Deus, eu estou vendo o trono do Senhor. Eles taparam seus ouvidos, rilhavam os dentes com ódio, com raiva, e foram por cima de Estevão, batendo, empurrando para fora do templo, e o apedrejaram. Mas Estevão tinha visto Jesus de pé para recebê-lo. Sabia que Jesus vai nos receber, de pé vai nos receber. Você está pronto? Você tem sonhado com esse dia maravilhoso, quando veremos o Senhor face a face, quando haveremos de vê-lo tal qual Ele é, e Ele nos receberá. Estevão viu, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E eles o mataram. Estevão, ele clama ao Senhor: Senhor, não lhes imputes esse pecado, eu os perdoo, eu os perdoo. Em outras palavras, eu sei que é na sua ignorância que estão fazendo isso. Não impute esse pecado. E ajoelhado, imagina, recebendo as pedradas, o sangue correndo, a dor, ele se ajoelha e diz: Senhor, recebe o meu espírito. Por que o cristão não tem medo da morte? Por que o cristão se entrega ao martírio de uma maneira assim tão heróica, tão suave, até mesmo romântica? Ele ajoelhado, vemos John Hus ali sendo queimado na fogueira, vivo, e ele
orando. Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Senhor, que este fogo que se acende aqui nesta fogueira seja luz que brilhe, trazendo a Tua verdade para o mundo, a Tua palavra. Por que os cristãos podem morrer assim? Porque creem na primeira ressurreição. Creem que o Senhor virá e nos levará para si mesmo. O Senhor virá com a sua glória e estaremos para sempre com o Senhor. É isso que Paulo diz. Consolai-vos uns aos outros com esta esperança. Por isso, nossos irmãos podiam ir para o circo romano, o Coliseu de Roma, onde as feras devoravam nossos irmãos, onde torturas as piores aconteciam, mas o que havia no coração deles? A certeza da primeira ressurreição. Felizes. E você? Você já faz parte destes convidados e destes que vão participar da primeira ressurreição, todos os salvos desde Adão até o último, quando Jesus vier para arrebatar a igreja. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Que tal orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Tu conheces os meus temores, Tu sabes das minhas lutas, Tu sabes das minhas ansiedades, Tu me conheces. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, limpa-me, perdoa-me. Escreve o meu nome no Teu livro, no livro da vida, e dá-me certeza de salvação. Eu me entrego a Ti para ser Teu, somente Teu, enquanto eu viver. Toma minha vida em Tuas mãos. Encha-me com Teu Espírito Santo e capacita-me com Tua ousadia, Tua coragem, e que eu faça parte da primeira ressurreição. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. É entregar a vida ao Senhor, entrar nesta carreira linda de servir ao Senhor com alegria, de ler a Sua palavra, de orar, de buscá-lo e de viver na Sua presença. Que Deus te abençoe ricamente e que você possa ser um cristão autêntico, pronto a viver por Cristo e dar a sua vida por Ele. Nos encontraremos na primeira ressurreição. Que Deus te abençoe. Pastor, Oi. só uma pergunta.